Recentemente foi aprovada a Carteira Nacional do Docente, que foi sancionada, vai entrar em vigor agora no próximo mês de outubro e válida em todo o território nacional e vai beneficiar tanto professores da rede pública como a rede municipal. Você, Hugo, e depois você, Emanuel, como vocês acolheram essa importante notícia? Olha, eu acolho com muita alegria. Porque, por exemplo, todo mundo quer saber o registro do médico, do nutricionista, do dentista, do odontólogo, que tem o carimbo dele lá com a licença dele, que é o cadastro dele, que é a sua licença para atuar na sua profissão, médico, dentista, enfim. Não se cobra isso do professor. Né? Eu sou um professor formado, tenho o meu registro de professor, sou habilitado, como se o termo correto é um professor habilitado para isso, porque o cara pode ser bacharel, que aí ele não pode dar aula, e ele pode ser habilitado a dar aula. Né? Então, ele tem para dar aula, ele tem que ter o seu registro. E é uma coisa que o professor não valoriza muito. O professor não valoriza muito o registro. E, por exemplo, porque o professor tem direito à minha entrada, e eu agora mesmo fui a um show em Fortaleza, semana passada, fui a um show em Fortaleza, eu tive que tirar o meu contra-cheque para poder levar. Para poder provar e eu pagar a minha entrada. Porque eu não tenho ali um registro, eu não tenho a minha carteirinha do professor. Então isso eu acho que é um reconhecimento, é um passo, é importante, eu vejo com alegria, mas que nós temos que avançar em outros aspectos também, a questão do professor. Porque todo mundo fala que professor é isso, é professor aquilo. Mas se o Estado abrir uma seleção ou abrir um concurso para professor, todo mundo quer ser. Isso. Então, assim, será que é tão ruim assim? Eu vejo muita gente que é médico, que é empresário, que é isso e aquilo outro, está começando a vender aula no YouTube. Então é tão ruim mesmo da aula. Então eu acho que tem muito preconceito. Tem uma discrepância. Tem uma discrepância aí, porque você vê que o cara às vezes é médico, nutricionista, é isso e aquilo outro, ele está dando aula no YouTube, lá na Smart, tem um nome lá aquela plataforma, aquela maior que tem, agora esqueci o nome, Hotmart, que está lá vendendo e está dando aula. E porque se essas outras profissões pagam tão bem, por que o cara vai dar aula para complementar a coisa? Então, assim, é um pouco de discrepância. A gente também tem que um pouco se achar nisso. Eu acho que isso também é um pouco culpa nossa, professores, porque a gente precisa também valorizar um pouco a nossa profissão. É uma discussão bem ampla. Daria um podcast só disso aí. Né? Mas qualquer passo em direção a esse reconhecimento ele é muito importante. Sim. Professor Emanuel. Olha, o reconhecimento para o professor, por mais que seja pequeno, ele é válido, mas a gente não pode estacionar nos pequenos reconhecimentos. A gente tem que ainda mais garantir muito mais investimentos para essa profissão, que é de todas as outras profissões. E o que eu gostaria de falar é que, apesar de ser um passo importante dentro da valorização do professor, ele não pode ser datado somente no mês de outubro. Eu acho que essa valorização para o professor, ela tem que acontecer sempre. As políticas públicas para o professor, elas não podem estacionar somente no mês de outubro. Vai acontecer agora essa valorização no mês de outubro. E é só isso? A nível de Estado, já faz alguns anos que nós não temos concurso público. E, como professor, eu estou há 13 anos como temporário. Gostaria muito de ser um professor concursado, de estar em efetivo exercício da profissão, para que ao final de cada ano eu não possa me preocupar com o Natal, com o Ano Novo e não saber como vai ser o meu próximo ano. Então fica até esse recado para que essa valorização dos profissionais, os professores do governo, do estado do Ceará, possam ser melhores valorizados a cada ano.